aproveitando esses momentos aqui na minha casa para conversarmos um pouquinho, meus irmãos. Há um texto que o Senhor Deus colocou no meu coração e já está batendo há alguns dias. E eu quero dividir esse texto com os irmãos. Ele está em 2 Timóteo, capítulo 2, de versículos de 3 a 5, que diz o seguinte: Tu, pois, sofre as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita e não será coroado, se não militar legitimamente. Mas o versículo que eu quero conversar com os irmãos é o versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Ninguém que milita. Champlin diz: nenhum soldado em serviço se embaraça com negócios desta vida. E por que isto tem nascido no meu coração? Amados, eu vejo muitos cristãos que estão preocupados com a discussão política do momento em que nós estamos vivendo. Não só discussão política, discussão técnica, discussão teleológica e uma série de discussões em cima do mesmo assunto, só que correlacionada ao momento que nós estamos vivendo. Pois bem, dentro desse universo de pessoas, e os cristãos estão envolvidos nisso, estão os negacionistas, que é aqueles que negam a existência de uma pandemia. Estão os existencialistas, olha que eu estou colocando entre aspas, né? Porque o existencialismo é uma doutrina e aí muito mais asseverada. Mas eu estou dizendo isso para identificar aqueles que, diferente dos negacionistas, acreditam na existência do vírus, aí do Covid-19. Existe também a discussão daqueles de direita e os de esquerda que politizam a situação que nós estamos passando. Entre esses você encontra, os de direita com direito, ou de centro-direita, ou coisa que o valha, os bolsonaristas versus, abre aspas, os joão-dorianos. E por aí vai. Então, o momento que nós estamos vivendo leva ou está trazendo pessoas, inclusive os cristãos, e muitos cristãos, a essa discussão nesse plano, que é um plano terreal, que é um plano da terra. Porque nenhuma dessas discussões levará ao conhecimento pleno ou ao reino dos céus. Tudo isso acaba por aqui. Mas nós estamos vendo essas discussões serem cada vez mais acirradas e, sobretudo, amados irmãos, criando contenda entre as pessoas e entre os irmãos. Veja só, ocorre que nós fomos chamados não para ser negacionistas ou existencialistas, ou bolsonaristas ou joão-dorianos, ou mandetistas ou osmarterianos. Nós fomos chamados para dar frutos no reino dos céus. E os nossos frutos devem permanecer, portanto, o empenho da minha vida como soldado de Jesus Cristo não pode estar correlacionado àquilo que é real, irmão. Nós precisamos entender que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A Bíblia nos orienta, ela diz para mim, Fernando, Filomena, Leonardo e tantos outros da vida, ela diz: olha, você foi chamado não para discussão terrena, você foi chamado para dar fruto, e o teu fruto tem que permanecer. João capítulo 15, versículo 16 diz: não me escolheste a vós, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda.
Então nós não fomos chamados para esse tipo de discussão, que eu vejo permear a vida social dos irmãos, vejo as discussões estão sendo tão severas que irmãos estão ficando magoados com os outros, ou por aí ainda vai coisas mais difíceis, né? A ponto inclusive de machucarem os irmãos entre si e as pessoas entre si. Então, meus irmãos, se nós fomos chamados como guerreiros, fomos chamados para dar fruto, e o Timóteo está dizendo que nenhum soldado em serviço se envolve ou se enrola com o negócio dessa vida, então a pergunta que se faz é, qual fruto estamos produzindo? Ele resiste na eternidade? Ou é somente uma discussão fútil que por aqui se acaba? Aquilo que você está discutindo na rede social nesse instante, amado, subsiste para a vida eterna? Permanece? Ou quando passar a pandemia, porque vai passar em nome de Jesus, essa discussão se joga por terra e você lançou tempo e esforço numa discussão que não levou a canto nenhum? Porque o que leva o meu e o seu fruto a prevalecer ou permanecer é o quanto de evangelho nós estamos pregando nesta época. Numa época em que as pessoas estão sedentas por escutar, estão travadas, trancadas, com medo dentro de suas casas. E você tem a palavra da verdade, você tem a palavra do alento, mas por vezes você prefere a discussão ferrenha acerca do Osmar Terra e o Mandetta, ou Bolsonaro e João Dória, do que efetivamente se preocupar em falar, aleluia, para essas pessoas que Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e ele ainda leva para o céu. Porque com pandemia ou sem pandemia, ele continua sendo o nosso Salvador. Com pandemia ou sem pandemia, ele continua sendo o Senhor das nossas vidas. Tá bom? Pois bem, aquilo que eu estou produzindo agora é o que o Evangelho me orienta? Ou é algo particularmente meu, que somente satisfaz o meu ego e nada de espiritual há nisso? Então isso nós precisamos pensar, né? Às vezes você canta bem, mas você não está conversando na internet sobre um louvor. Você está discutindo A ou B, que não vai trazer nenhum proveito nesse instante, né? Às vezes você prega bem, mas você prefere transmitir os videozinhos de discussão de A, B ou C do que gravar uma palavra simples, irmão. Quem sabe se você disser, Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e leva para o reino dos céus, essa palavra atinge o coração de alguém que está lá, escondido, no meio do mato, com medo. Aí você vai falar, no meio do mato? Não, no meio do mato também tem internet hoje, irmão, entendeu? E lá escondido com medo, e essa palavra toca o coração dessa pessoa, e então ela é salva em Jesus. Não vale muito mais a pena, meus irmãos? Não é muito mais maravilhoso, meus irmãos? Pois bem, veja só. O soldado da guerra espiritual só pode colocar sua atenção nas coisas que são espirituais. O Champlin diz, olha, um soldado, quando ele vai cumprir o dever dele na guerra, ele não pode se embaraçar com coisas civis. O soldado está lá para guerrear. Deus nos chamou, Jesus Cristo nos chamou. A sequência do versículo diz, olha só, nenhum soldado em serviço envolve o negócio dessa vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o alistou para a guerra. Então, a satisfação é para o nosso general. O nosso general, aleluia, louvado seja Deus. Então, o soldado da guerra espiritual, ele só pode colocar a sua atenção nas coisas que são espirituais. Aí você vai falar assim, pastor, mas eu vivo na face da terra. Eu sei, Jesus também viveu. Jesus também palmilhou na face da terra. Mas ele foi bem claro, ele diz, olha, eu tenho uma coisa para comer, eu tenho uma comida para comer. Lembra quando os discípulos chegaram para ele e falaram assim, mestre, o senhor não está com fome, então trouxemos alguma comida para o senhor. Ele falou, uma comida, aleluia, aleluia, tenho eu para comer, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então veja só, nós precisamos estar imbuídos, impregnados, nós precisamos estar com desejo, amados irmãos, efetivamente de pregar esse evangelho. O mundo parou. Será que não parou também com oportunidade para que você pregue o evangelho? E não entre nessas discussões tolas que não levam, por vezes, a lugar nenhum? Pois bem, a nossa guerra nunca foi e nunca será contra o jondorianismo, ou contra o bolsonarismo, ou contra os negacionistas, ou os existencialistas, ou os mandetistas versus os Osmar Terrianos.
Não, a nossa luta sempre foi contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, olhe bem, eita, olhe bem para onde os seus canhões estão apontando. Olhe bem para onde a sua arma está apontada. Será que você não está mirando no inimigo errado? Porque a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, irmão. A nossa guerra não é contra Bolsonaro ou contra João Dória, irmão. A nossa guerra não é contra o Mandetta ou contra os Marterra, irmão. A nossa guerra é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Preste atenção no que eu vou te dizer. Satanás não deixa de guerrear. E o propósito de Satanás não é discutir o coronavírus. O propósito de Satanás é tirar almas do reino dos céus. O propósito dele, oh Jesus, é tirar almas do caminho dos céus, irmãos. E nós estamos preocupados com o Mandetta ou com quem quer que seja, e nos esquecemos que os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia: eu sou obra das mãos do Senhor. Ou seja, o controle de tudo está nas mãos daquele que vive e reina para sempre. Não está no Bolsonaro, nem no João Dória, nem no Mandetta, nem quem quer que seja. Amém? Louvado seja Deus. Pois bem, Efésios capítulo 6, versículo 2, diz o versículo que eu estou falando: porque não temos que lutar contra a carne e contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Veja o cristão se digladiando por esse ou por aquele, esgotando-se ao máximo por questões que daqui a poucos dias, em nome de Jesus, não valerão mais nada, se é que valem agora. Lutando, brigando, machucando pessoas por causa de uma situação que daqui a alguns dias, eu digo alguns dias, irmãos, porque eu creio que as mãos dele será estendida por misericórdia dessa humanidade, que é orgulhosa, viu? Uma humanidade que agora está tendo que se dobrar como um burro cansado que se põe uma canga muito pesada e por isso ele é obrigado a dobrar os joelhos. Este vírus veio para humilhar esta humanidade e dizer para ela: só há misericórdia quando você se humilhar diante das mãos daquele que vive e reina para sempre. Humilhai-vos, pois, perante as potentes mãos de Deus, e ele ao seu turno vos exaltará. Olha só, é isto, tá bom? Pois bem, meus queridos, enquanto nos preocupamos com isto, com A ou B, o nosso verdadeiro inimigo instiga iras, contendas, inimizades, porfia entre as pessoas, e os cristãos não estão fora deste ataque. Perfeito? Amados, coronavírus, política do negacionismo, ou política pura, enfim, e outras coisas, nesta seara, não passam de negócios. Vou repetir: coronavírus, política, negacionismo, existencialismo ou qualquer outra discussão nesta seara não passam de negócios dessa vida. E muitas vezes nós estamos envolvidos, enredados, nós estamos embaraçados. E a palavra embaraçado no castelhano é grávido, né? Grávido. Estamos grávidos com o negócio dessa vida, sem poder nos movimentar direito, tal qual uma sucuri que come um bicho grande, não consegue andar, porque está embaraçado, está cheio com negócios desta vida, tá bom? Então, nós não podemos nos enrolar com estas coisas, porque estas coisas não valem o nosso esforço. Por quê? Porque são negócios dessa vida, ela não vale o nosso esforço. Ah, então o crente tem que ser alienado. Não, irmão. Não, Jesus não era alienado, ele sabia que as pessoas precisavam comer. Lembra quando ele disse aos discípulos: não despeçam eles com fome, tem alguma coisa de comer? E os discípulos falavam assim: a gente não tem não, a gente não tem. Aí ele pegou e multiplicou o pão e o peixe. Então ele pensa nisso também. Tanto é que em Mateus você vai ler ele te dizendo que você não deve ficar ansioso com aquilo que você vai comer ou beber. Posso falar um negócio para você? Confia no Senhor. E se a quarentena durar mais 20 dias? Confia no Senhor. Se ela durar mais 30 dias, confia no Senhor. Se ela acabar amanhã, confia no Senhor. Porque a tua vitória não está na mão do João Dória. Aleluia! A tua vitória não está na mão do Bolsonaro.
A tua vitória está na mão do Cristo, do Senhor, do Rei dos Reis, do Senhor que é o nosso provedor, o nosso Jeová Jireh, o nosso Jeová Tzidkenu, o nosso Jeová Raá, o nosso Jeová Rafá. Está na mão dele. Aleluia. Louvado seja Deus. Pois bem, olha só. Eu vou te fazer uma pergunta. E você me responda. O João Dória é bom? Você já respondeu, acredito. Quem é melhor? O Bolsonaro é bom? Você acha que já respondeu também. Quem é bom? O Mandetta ou o Osmar Terra? Hein? Acho que também você já respondeu na sua mente. Mas eu quero perguntar, quero ver se essa mesma pergunta fosse feita para Jesus. Então eu imagino que agora eu estou na frente do Cristo. Oh, misericórdia. E eu estou perguntando para ele, Jesus, João Dória é bom? Jesus, Bolsonaro é bom. Jesus, Mandetta é bom. Jesus, Osmar Terra é bom. Jesus, quem são bons? Os negacionistas ou os existencialistas? E aí, Jesus já tem uma resposta. Ele já me deu a resposta. Antes mesmo de eu formular tais perguntas. Como, pastor? É simples. Marcos capítulo 10, versículo 18. E Jesus lhes disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um. Aleluia! Que é Deus. Ele é bom. Então por que você está se degradando, você está se mergulhando, criando inclusive inimigos para segurar que A ou B é bom? Jesus já disse, bom é Deus e não há outro que seja bom senão Deus. Amém? Aleluia! Então, o mesmo Jesus disse, eu já falei aqui, uma comida tenho eu para comer, que é fazer a vontade de Deus. Então você como soldado, irmão, faça a vontade de Deus. Você é soldado, você não tem que agradar A ou B, você tem que agradar aquele que te alistou para a guerra. Então eu quero te dar um conselho em nome do Jesus que vive e reina para sempre. Use a sua rede social para pregar o evangelho, né? Que deve ser pregado a tempo e fora de tempo. Saia dessas discussões loucas que não levam a lugar nenhum. Há nesse instante, irmão, famílias assustadas, adolescentes apavorados, pessoas desesperadas. Então o que você pode fazer? Cante um hino, grave uma palavra, grave uma mensagem, fale para elas da mensagem da salvação. Olha que momento bom para você falar da história da salvação, da mensagem da salvação, de por que nessa sexta-feira, que o mundo diz que seria sexta-feira santa e ressurreição, não é o Páscoa, não é hora de você falar coisas acerca de Jesus de Nazaré, de como ele veio, cresceu, nasceu, né? Nasceu, cresceu, morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e hoje está à direita de Deus. Aleluia! Quando você olha Estevão sendo apedrejado, e a Bíblia diz que ele olha para o alto, enquanto ele está sendo apedrejado, ele vê o Filho do Homem em pé à direita de Deus, na minha interpretação quase que como dizendo, não tem problema, Estevão, você sucumbe aí e eu te recebo aqui. Entendeu? Então é isto que nós precisamos fazer nesse instante e não entrar nesse tipo de discussão. Assim, se você fizer dessa forma, você agrada aquele que te alistou para a guerra. Porque como soldado ou bom soldado de Jesus Cristo, o teu dever é lutar uma luta séria. E a luta séria não é contra a carne nem contra o sangue. É contra as hostes espirituais da maldade. É contra Satanás, que está nesse instante falando para pessoas tirar a vida, falando para o empresário que não tem mais jeito, falando para o dono da mercearia que acabou, mas não acabou. E você é instrumento de Deus para falar para essas pessoas, não acabou ainda, porque só acaba quando a palavra imperial dele disser acabou. Enquanto ele disser que não acabou, a esperança confie, portanto, no Senhor, sendo dele instrumento de palavra verdadeira, de palavra de ânimo para aqueles que estão caminhando para a perdição. É isto, ânimo para tirá-los do caminho da perdição e encontrar-se com Jesus Cristo. Amém? O Evangelho é verdadeiro e ele é real em todos os momentos. Portanto, deixe essas discussões, porque elas não trazem nada. Comece a falar muito mais. Use muito mais sua rede social para falar o quanto Jesus é maravilhoso
e o quanto somos dependentes destas mãos poderosas dele, que não nos abandona, mas que nos tirará desta situação e nos fará caminhar mais à frente. Que Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém.